A pandemia do coronavírus e as mudanças na sociedade para evitar ainda mais mortes. Em 2020, tem eleições municipais marcadas para o dia 4 de outubro no primeiro turno e 25 de outubro em caso de segundo turno. Até lá, a pandemia deve ter ficado para trás. Mas e a campanha eleitoral? Por isso, o assunto tem dominado as discussões no mundo político. O novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, disse essa semana que mudanças na data das eleições municipais de 2020 estão sujeitas às recomendações das organizações de saúde. O ministro acredita ser possível adiar o pleito do primeiro turno para o dia 6 de novembro e o segundo turno para o dia 15 do mesmo mês, como sugerem as propostas já existentes no Congresso. As eleições somente devem ser adiadas se não for possível realizá-las sem risco para a saúde pública. Em caso de adiamento, ela deverá ser pelo prazo mínimo inevitável. Prorrogação de mandatos, mesmo que por prazo exíguo, deve ser evitada até o limite, e o cancelamento das eleições municipais para fazê-las coincidir com as eleições nacionais em 2022 não é uma hipótese sequer cogitada. Esse cientista político explica o impacto que o possível adiamento das eleições pode causar no sistema eleitoral do país. Sobre as eleições municipais, há 3 grandes interesses relacionados a este tema. O primeiro deles defende a manutenção dos atuais calendários eleitorais e que a realização das eleições aconteça em outubro. Há um outro grupo que defende o adiamento das eleições para dezembro de 2020. Há um terceiro grupo que defende que as eleições aconteçam em 2022, que haja unificação das eleições e que os atuais mandatos de vereadores e de prefeitos sejam estendidos até 2022, onde acontecerão eleições unificadas para prefeito, vereador, presidente da República, governador, senador, deputado federal e outros cargos. Para mudar a data das eleições, é preciso que o Congresso aprove uma proposta de emenda constitucional. Então, nesse sentido, seria interessante o acompanhamento da sociedade, do eleitor, relacionado a este tema, que é de extremamente importância para a democracia e para o futuro do país. Ainda de acordo com Barroso, caso as eleições sejam adiadas, não haverá tempo para analisar as prestações de conta até a posse no dia 1º de janeiro do ano que vem, e o processo teria que ser feito depois. O ministro defende mudanças nas prestações de contas e sugere um sistema parecido com o da malha fina da Receita Federal. Além disso, está descartada a hipótese de prorrogar mandatos e empurrar as eleições para 2022, como pedem alguns parlamentares.